Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua audiência ao canal do pastor Irineu Messias. Quero agradecer a todos os meus amigos, aos meus parentes, aos meus colegas de trabalho, aos colegas da minha categoria, não só aqui no estado de Pernambuco, no Brasil inteiro, que têm acompanhado o nosso canal, têm interagido, têm feito inclusive comentários abaixo dos vídeos, que eu peço que vocês também façam. E quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal, dando like. É importante dar um like a cada mensagem que você escutou e aquele vídeo que você assistiu e porventura não deu like, volte lá e dê um like, porque isso ajuda a potencializar o canal e fazer com que o YouTube ofereça este vídeo e outros vídeos para que outras pessoas possam também assisti-lo. Não esqueça não esqueça de compartilhar nas suas diversas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, né? Em todas as redes sociais que você puder espalhar esse vídeo, mais pessoas serão agraciadas, atingidas com a bendita e gloriosa Palavra de Deus. Então, portanto, meu muito obrigado por vocês estarem acompanhando. E eu estou feliz porque a cada dia sempre tenho mais uma pessoa se inscrevendo no canal e também fazendo comentário. Pessoas que eu não conheço, mas estou tendo o prazer de conhecer exatamente pela essa interatividade através dos comentários. Então, meu muito obrigado. Se você deseja ter uma interação maior conosco, vou colocar aqui na tela o nosso e-mail, o nosso Twitter, e você poderá escrever para mim, pedindo oração, fazendo comentários, sugestões de vídeo, para que nós, pela graça de Deus, possamos continuar ministrando o conteúdo puramente escriturístico, que, como sempre digo, e vou voltar sempre a dizer, o nosso compromisso é de pregar a bendita palavra do Senhor, é de anunciar o Salvador amado para todas as pessoas, porque sou, pela graça de Deus, ministro de Cristo Jesus, nosso Senhor, e por ele fui chamado para pregoar o seu santo evangelho, o que procuro fazer, modesta parte, com muita humildade, mas com muita gratidão, porque ser o embaixador de Cristo na terra é uma grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Por isso, eu peço, querida Igreja de Jesus, que oreis por mim, e peço, como pediu o apóstolo Paulo, que orasse por ele, para que ao abrir da sua boca, o Senhor nosso Deus sempre lhe desse uma palavra do céu, do seu Espírito, para poder ministrar à sua igreja, para exortá-la, para edificá-la e para consolá-la, porque de nós não temos nada e queremos ter de Deus para dar a todas as pessoas cristãs, as pessoas não cristãs e até mesmo aquelas pessoas que não têm religião, mas que Deus é poderoso para tocar nesses corações, para que possam ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a essência da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus é a razão de tudo. Portanto, é com muita alegria que eu tenho no meu coração de anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, neste momento, meus queridos e minhas queridas, eu quero também aproveitar para saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos diversos irmãos, aos cristãos, aos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, particularmente da minha igreja Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco, na pessoa do nosso querido pastor presidente, pastor José Lins Ramos, o vice-presidente Robenildo Lins Ramos, e no nome deles, saudar toda a membresia da Ebenezer em Pernambuco e todas as denominações evangélicas que têm nos acompanhado, além, repito, de várias outras pessoas, de várias vertentes cristãs e mesmo sem religião, que têm me dado o prazer de acompanhar-me aqui no canal. Meu muito obrigado de coração. Dito isso, eu quero dar prosseguimento àquela série de mensagens acerca de José do Egito, a quem nós intitulamos O Sonhador.
nas suas diversas fases da sua vida, ele enfrentando a inveja dos seus irmãos, ele na cova da morte, acerca da túnica e a escravidão, da escravidão para a prisão, os sonhos de Faraó. E hoje nós vamos falar, dando continuidade a essa saga de José, aqui no livro de Gênesis, o sonhador da prisão ou de prisioneiro para governador. É essa mensagem que eu queria, com a graça de Deus, ministrar para vocês neste momento. E eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque eu tenho absoluta certeza que através desse trecho escriturístico, o Espírito Santo de Deus, no glorioso nome do Salvador, o bom Pai Celeste, vai trazer e entregar uma mensagem para a sua vida, porque a palavra de Deus ela é poderosa, viva e eficaz. Então, portanto, quero convidá-las para que nós leiamos, eu e vocês, esse trecho da palavra de Deus no capítulo 41 de Gênesis, e vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas bastante proveitosa, porque o meu intuito é sempre levar você que me assiste a se familiarizar com a palavra, com a leitura da palavra de Deus e levá-los também a refletir mais demoradamente na palavra de Deus. Porque cada vez que você medita, que você lê, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para iluminar os olhos do seu entendimento e desta forma você entender melhor as coisas de Deus, porque só Deus é quem pode falar de si mesmo para os homens, para a humanidade. Nem a especulação religiosa, ou filosófica, ou mística, terá nenhum poder para conhecer Deus na sua essência. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de revelar o único e verdadeiro Deus nas suas três pessoas divinas, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Glória a esse Deus Todo-Poderoso, que na sua misericórdia, em nome de Jesus, nos legou esse tesouro precioso, que é a sua bendita palavra, a sua revelação especial. Dito isso, vamos aqui ao texto, capítulo 41, e o versículo de número 32. Como disse, farei uma leitura um pouco longa, mas de muito aproveitamento para mim e para a sua vida. Capítulo 41, e eu quero começar do verso 32 e vamos ler até o verso de número 45, que diz assim um texto sagrado. Acompanhe-me, meu querido, minha amiga. 41, verso 32. E que o sonho foi repetido duas vezes, Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. O 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui,
te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, Igreja de Cristo Jesus, aqui nós estamos vendo, como dizíamos na mensagem passada, que você clica aqui no card e você vai ver o sonhador e os sonhos de Faraó, onde ali nós vemos o desfecho final que José, depois de ter passado pela cova, pela escravidão, pela prisão, e no texto anterior que nós pregamos, os sonhos o sonhador e os sonhos de Faraó, nós vemos ali que Deus deu um desfecho feliz para José, ou seja, tirou José definitivamente da prisão. Por quê? Como nós dizíamos ao longo daquelas mensagens que pregamos anteriores, Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha um propósito na vida de José. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele prova do jeito que Ele quer. Mas uma coisa não falta a este homem provado, a esta mulher provada. Não falta o cuidado de Deus, não falta a proteção de Deus, não falta, sobretudo, a graça de Deus. Graça para suportar o sofrimento, as provações e ser vencedor, como graça não faltou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para levar a sua cruz até o Calvário, cruz esta, aonde ele foi crucificado e ali entregou o seu Espírito ao Pai e ali, naquela morte vicária, salvou a minha e a sua vida, provisionou a salvação. E bastando agora que eu e você acreditemos, abracemos nessa verdade e reconheçamos em Jesus Cristo, o Salvador amado, agora ressurreto, o Senhor de nossas vidas. Como dissemos sempre, José era um tipo de Jesus. Ele passou por todas aquelas agruras, ele passou pela prova, pelo desprezo dos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos, foi vendido por 20 ciclos de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, desprezado, odiado pelos seus irmãos, e assim Jesus também foi desprezado pelos seus irmãos, o expulsaram de casa, porque já não queriam ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, exatamente como os irmãos de José não queriam ouvir os sonhos de José, não queriam ouvir aquilo que de tão bom que José tinha no coração para eles, mas eles não aceitavam que José, um menino tão novo, embora não caçula, mas era um dos mais novos, que tivesse e demonstrasse, através do sonho, proeminência sobre ele. E como disse em outras mensagens, há pessoas que simplesmente não aceitam, rejeitam, ficam indignados quando percebem que Deus nos eleva a patamares maiores, mas é Deus que faz isso. E quando Deus faz, quem é que pode se levantar contra Deus
e contra as nossas vidas se Deus nos escolheu e nos levantou. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando por algo semelhante em muitas áreas da sua vida, e não apenas na igreja. Porque às vezes nós entendemos que essas coisas acontecem apenas no âmbito da igreja, não. Nós somos crentes para toda a sociedade, em todos os lugares. Somos crentes na escola, na universidade, no nosso trabalho, na nossa rua. E em todos esses lugares nós podemos passar por esse tipo de aperto, de provação, de inveja, de ódio, de tantas coisas. Mas o importante é nós fazermos exatamente como fez José. E claro, como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande e excelente modelo que nós devemos imitar. Como disse Paulo em uma de suas cartas: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E que todos nós, meu amigo, sejamos imitadores do Salvador Jesus Cristo. E você só poderá imitar o Senhor Jesus se você tiver com a graça dele na sua vida. Então José foi um homem provado, mas recebeu graça de Deus para passar, repito, pela cova, pela escravidão e pela prisão. E nesses 3 lugares, Deus sempre deu livramento. Na cova, Deus tirou-o da cova. Na escravidão, Deus o abençoou de tal maneira que ele chegou a ser o mordomo, o maioral na casa de Potifar. Na prisão, ele chegou a tomar conta de todos os prisioneiros e ter a responsabilidade da prisão sobre o seu comando. E lá, na prisão, ele também, como disse no passado, não era um prisioneiro revoltado com Deus, porque muita gente, quando passa pela prova, fica muito revoltado. Como disse na mensagem anterior, revoltado, amargurado, antipático, e procura até, inclusive, descarregar a sua amargura em outras pessoas que nada tem a ver com a sua prova, nada tem a ver com a sua amargura. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, se você está passando por um problema na sua vida que o deixa amargurado, antipático, procure se livrar dessa sua antipatia, porque ninguém tem nada a ver com a antipatia que você está passando. O que você precisa você primeiro precisa pedir a Deus que lhe ajude para não ser antipático, porque eu nunca vi ninguém antipático granjear apoio de ninguém, muito pelo contrário. As pessoas querem correr, querem se afastar de pessoas que são amarguradas, de pessoas que são antipáticas e de pessoas que são estúpidas. E isso acontece em vários setores da sociedade e na igreja também não é diferente. Sim, na igreja, que era o lugar de pessoas que deveriam ter empatia, simpatia. Às vezes nós nos deparamos com crentes, com mulheres, com homens, com jovens, que parece que têm prazer em ser antipáticos. E isso, claro, não é de forma nenhuma um fruto do Espírito, mas é fruto da carne. Portanto, em José, nós vamos aprender que mesmo ele passando por essa provação, José não era, nunca foi um homem, um jovem antipático. Tanto é que por onde ele passava, ele granjeava simpatia, apoio, como aconteceu lá na casa de Potifar. Gozou não, ele teve o ódio dos seus irmãos por causa da inveja, e a inveja realmente gera toda essa sorte de ódio, de outras coisas ruins. Mas na prisão, ele gozou do apoio e da simpatia e empatia do carcereiro Mó, e também era uma pessoa que tinha o prazer de ajudar as outras pessoas. Foi ele, por exemplo, que interpretou o sonho daqueles 2 homens. E foi muito sincero interpretaram, mesmo com consequências bem diferentes para um e para outro. Para um foi vitória, mas para outro foi a morte. Mas mesmo assim, Deus deu a possibilidade concreta de, através de José, livrar aquele padeiro, se ele quisesse, se ele tivesse acreditado no Deus de José, da morte. Mas infelizmente as pessoas às vezes têm a oportunidade e jogam fora. Agora Deus toma uma providência. Deus livra Daniel daquela prisão. Deus dá um basta naquela prova. Deus diz que
encerrou o tempo de escravidão. O Salmo 105, o verso 18 e o verso 20, diz muito claramente que o rei mandou prender, mas Deus mandou soltar. Ou seja, no tempo de Deus, não teve cadeia que prendesse mais aquele homem de Deus chamado José. Então, meu querido, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você está preso em cadeias, qualquer que seja ela, saiba que o Deus da glória, o Deus de José, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quebra cadeias. Quem não lembra, por exemplo, daquela prisão que Pedro foi submetido ali em Atos dos Apóstolos, quando ele estava pregando a palavra de Deus e ele foi preso naquela cadeia. Mas a igreja começou a orar por Pedro e diz a palavra que Deus mandou um anjo do céu e as cadeias foram abertas, as algemas caíram por terra e as cadeias de ferro foram se abrindo à medida que Pedro foi se aproximando e os anjos os levou para fora da prisão. Ou seja, o Deus que livrou a José daquelas prisões foi o Deus que livrou a Pedro daquelas prisões em Atos dos Apóstolos e é o Deus que ainda hoje ele tem poder para livrar você de qualquer prisão que porventura esteja acontecendo na sua vida. Você talvez esteja preso nas drogas, talvez você esteja preso no ódio, talvez você esteja preso na amargura, talvez você esteja preso na inveja, mas o Deus da glória, o Deus que te anuncio neste momento, Ele é poderoso para livrar você de toda e qualquer prisão. Basta você tomar a atitude sábia que tomou este homem, este sonhador, José. E veja o que aconteceu na vida dele. Ele foi chamado para interpretar aquele sonho. E veja que durante aquele período que ele passou na prisão, na escravidão, na prisão, Deus foi dotando José de vários dons, de várias capacidades. Ou seja, mesmo na prova, Deus capacitou José durante a sua vida. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior para a vida de José. Então, durante a prova que você está passando, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido cristão, acredito que o Deus Todo-Poderoso, se você der lugar, também pode capacitar você para planos e projetos maiores. Agora, você só precisa ter a mesma postura que José teve, de fidelidade a Deus, de não se desviar dos caminhos de Deus, de fugir da prostituição, como por exemplo, ele fugiu da prostituição que queria atingir a vida dele através da mulher de Potifar. O problema é que na atualidade muitas pessoas estão se tornando presas fáceis da prostituição. E mesmo que você tenha caído no passado na prostituição, o Deus da glória, o Deus de José, Ele é o Deus que perdoa, como diz a sua palavra, que Ele é tardio em irar-se, que Ele é cheio de misericórdia. E como diz também em Malaquias, no capítulo 3, quando Ele diz para o povo de Israel: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Então, porque Deus é que a nação, é que a humanidade ainda não foi destruída por causa da sua misericórdia, porque a vontade de Satanás e seus demônios e dos homens perversos era de destruir a humanidade. Mas Deus não deixa, porque Deus, Ele é Deus e Ele livra. Então, portanto, aqui voltemos para o texto para nós percebermos que agora chegou o momento de Deus escrever uma nova página na vida deste grande homem, sofredor, mas deste grande homem perseverante, deste grande homem paciente, deste grande homem, claro que em dado momento sentiu a dor da prova, sentiu a dor, tanto é que ele queria sair daquela cadeia. Claro, quem não quer sair da prova, mas mesmo assim ele se resignou e deixou-se usar por Deus para Deus trabalhar na vida de outras pessoas. E mais do que isso, aqui nesse texto que nós estamos lendo, Deus está usando José
para trabalhar na vida de toda uma nação, ou melhor dizendo, na vida de toda a humanidade de então, porque vários povos dependiam da hegemonia política, da hegemonia social, econômica da cidade ou do reino do Egito. Era a nação dominante. Muitas nações ali, dizem os estudiosos, pagavam tributo ao Egito porque era uma nação muito poderosa. Então dela dependiam vários povos ali. Então podemos entender que Deus usou José para socorrer não apenas a nação egípcia, mas para socorrer todas as nações que dependiam do Egito. E veja como é grande a misericórdia de Deus. Eu fico admirado com a atitude das pessoas em não reconhecer o Antigo Testamento, o Deus maravilhoso, o Deus de misericórdia, como há uma doutrina herética, uma doutrina que deve ser abominada, onde divide Deus em dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, onde diz que o Deus do Velho Testamento é o demiurgo, é um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento é o Deus bom, simbolizado no nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, quero dizer a você, isso é uma doutrina diabólica, do inferno, porque o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus de misericórdia do Novo Testamento é o Deus de misericórdia do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento foi o Deus que prometeu em sua palavra que mandaria o Senhor Jesus Cristo para morrer pela nossa vida como demonstração inequívoca do seu grande e profundo amor por toda a humanidade, conforme registra capítulo 9, o verso 6 de Isaías, quando o Espírito Santo de Deus, usando o profeta, disse que de uma virgem nasceria um menino e seu nome se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, como o mesmo profeta diz que o seu nome seria Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ou seja, no Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia é uma só, do Gênesis ao Apocalipse. E nessa história de José, mostra-nos claramente a misericórdia, a compaixão e a intervenção desse Deus maravilhoso que nunca esqueceu do ser humano, porque Deus poderia muito bem ter deixado aquele povo passar 7 anos de fome, poderia muito bem não ter dado fartura durante 7 anos para aquela terra cheia de idólatra, aquela terra que não adorava a Deus, aquela terra que não reconhecia Deus como o Deus de José, o Deus único e verdadeiro. Mas apesar disso, o Senhor Deus Todo-Poderoso preparou um homem para encontrar uma solução para aquele problema da fome que logo se avizinharia. E a prova disso foi que Deus revelou o sonho exatamente ao rei do Egito, que não cria e não servia a Deus. Aliás, se considerava um próprio Deus na religiosidade egípcia. Mas quando Deus quer operar, nem a incredulidade do pecador pode impedir, porque Ele é soberano e quando Ele determina algo, Ele está determinado. E como diz aqui o texto, no verso de número 32, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, ou seja, Deus determinou que haveria fartura, mas Deus também determinou que haveria fome, conforme o próprio Jó diz em um dos seus trechos do seu livro. Lição essa que nós estamos estudando agora no 4º trimestre de 2020 sobre a vida de Jó, as primeiras lições da CPAD, que foi estudado na primeira lição, agora no dia 11, e também falando sobre a vida de Jó. E Jó, consciente de que Deus tanto pode permitir a bonança como a adversidade, que ele, cheio de fé e acreditando nesse Deus Todo-Poderoso, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode dizer também como Jó?
Será que você pode ter a mesma postura de José, que mesmo passando por essas adversidades, não apostatou da sua fé, não se maldisse, não praguejou, não murmurou? Será que você, meu irmão e minha irmã, está me ouvindo, me assistindo agora, vai ter a coragem, vai tomar a decisão de fechar a sua boca e orar a Deus e pedir ao Deus de José que lhe dê a graça para que você possa se resignar, para que você possa dar glórias a esse Deus Todo-Poderoso e pedir a Ele força e graça para poder passar pela sua prova, que, como diz o salmista, em uma certa parte lá do livro de Salmo, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite de José pode ter sido longa, mas a alegria um dia amanheceu na vida de José. Amanheceu aquela manhã em que ele foi chamado por Faraó, em que a sua barba foi feita, em que a sua roupa foi trocada, e ele foi chamado à vida ali à frente de Faraó. E agora Deus usa poderosamente José para revelar aquele sonho que somente Deus poderia revelar. E foi exatamente isso que aconteceu, José falando da determinação de Deus em relação ao que iria acontecer. Mas mais do que isso, além de interpretar o sonho de Faraó, José dá uma outra lição belíssima ali diante daquelas pessoas incrédulas. José passa a dar conselhos valiosos, conselhos que talvez Faraó nunca tivesse recebido dos seus conselheiros para resolver um problema tão grave que se apresentava ali na cidade ou no reino do Egito. No momento que ele interpreta o sonho, ele também dá a solução. Ele aponta um planejamento, ele mostra como deve ser resolvido aquele problema que estava prestes a acontecer. E o que José disse para Faraó? Observe: portanto, Faraó, se proveja agora de um homem entendido. Ou seja, para resolver aquele problema, tinha que ser um homem entendido para solucionar aquela situação caótica que logo haveria de vir. Da fome um pouco mais tarde, mas de forma planejada e antecipada, se preparar para um momento de fartura. Um homem entendido, como diz aqui, e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Nós precisamos orar para que o Deus da glória também coloque, principalmente nessas eleições que estão ocorrendo agora, que Deus coloque homens entendidos, homens sábios, para que possam tomar as melhores medidas para que a situação do nosso povo não seja tão sofrida, tão difícil. Olhemos para esse texto e vamos contextualizar, ou seja, trazer para os nossos dias atuais e aplicá-la na nossa realidade, na realidade de cada nação, na realidade de cada 5.000, dos mais de 5.000 municípios brasileiros que vai passar agora por uma eleição e que nós precisamos pedir a Deus para que o Senhor levante homens sábios, homens entendidos, para que tome as melhores medidas em prol do nosso povo. Mas você me dirá, mas o povo é tão duro, o povo é tão rebelde, e acaso o povo do Egito era diferente do povo atual da nação brasileira ou dos povos do mundo? Claro que não, eram tão pecadores quanto hoje são na atualidade. Talvez até os de hoje sejam muito mais do que de antigamente, mas a palavra do Senhor diz, para nossa consolação e alegria, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o Deus de misericórdia, que acudiu à nação do Egito, que acudiu à humanidade de então, é o mesmo Deus Todo-Poderoso que quer acudir também à nossa nação, que quer socorrer também nós dessa situação tão difícil que nós estamos passando, particularmente por conta dessa pandemia que tem ceifado muitas vidas. São quase 150.000 pessoas que se foram para a eternidade. São 150.000 famílias que estão cheirando seus mortos.
São 4,5 milhões de pessoas infectadas. E nós precisamos, como povo de Deus, como igreja de Cristo, fazer uma grande diferença. Ao invés de nos somarmos àquelas pessoas que querem e que não dão nenhum valor para a vida, alguém chega até a dizer que todo um dia alguém vai morrer. A palavra de Deus diz que Deus não tem desejo na morte do ímpio, na morte de ninguém. E, portanto, nós, como crentes de Jesus, não devemos ter desejo, ter alegria, ter prazer, porque alguém está morrendo com essa doença infectada e nós não. Isso não é uma atitude de cristão. Então, José aqui, usado por Deus, mesmo numa nação idólatra, ele deu um conselho para Faraó, que ele poderia simplesmente ter interpretado o sonho e acabou-se. E ter pedido para Faraó libertar ele e ele ir embora. Mas ele foi mais além, porque ele estava ali sendo usado por Deus. Será que você também tem esta convicção de quando entregar uma mensagem de Deus, você entregá-la de modo completo, você entregá-la de modo misericordioso, tendo piedade das pessoas, tendo misericórdia das pessoas que estão sofrendo na prova, sofrendo nessa situação tão difícil que nós estamos passando? Será que estamos assim? Para nossa tristeza, não a Igreja de Cristo como um todo, mas várias lideranças religiosas, evangélicas, pseudos pastores que não têm tido nenhuma misericórdia, nem com as suas ovelhas, nem muito menos com a sua nação, aonde ele vive, onde ele habita e aonde Deus levantou para ele ser luz e sal da terra, mas tem sido escândalo. Mas ainda bem que José não foi escândalo ali no Egito. Ainda bem que José, ele não escandalizou o nome do Senhor Jeová dos Exércitos. Muito pelo contrário, foi um vaso de bênção para todas as pessoas que sempre estavam ao seu redor. Um vaso de bênção na casa de Potifar, um vaso de bênção lá na prisão para os presos e um vaso de bênção agora para Faraó e para toda a sua terra do Egito. Eu pergunto para você, minha irmã, você está sendo um vaso de bênção na sua casa, na sua vizinhança, no lugar onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha e na igreja onde você está servindo a Deus? Ou está sendo um vaso de confusão, de contenda, de disseção, de disse-me-disse, de tantas coisas que não têm glorificado a Deus? E pior, às vezes as pessoas nem conseguem se enxergar, estão tão cego, tão envolvido com a murmuração, que não consegue se enxergar que está sendo um vaso de confusão e um vaso que não está glorificando a Deus com as suas atitudes. Gosta muito de falar da vida dos outros, mas gosta pouco de orar por aquelas pessoas que tanto precisam da sua oração. Que você possa aprender aqui em José a ser um homem, uma mulher sábia e uma mulher entendida para fazer as coisas que Deus quer que você e eu façamos para a glória dele. Este mundo precisa de homens e mulheres assim como José está aconselhando para Faraó. E José continua dando o seu conselho. E ajuntem toda a comida e ponha sobre a terra do Egito, faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre toda a terra. Primeiro ele diz que tem que ter um homem entendido, tem que ter um homem sábio. Agora ele dá uma outra orientação. Ele orienta Faraó para que coloque governadores sobre a terra, sobre toda a terra do Egito, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, ele orienta Faraó a separar a 5ª parte de toda a terra do Egito, para que nesta 5ª parte se pudesse plantar para se precaver da fome que haveria nos 7 anos vindouros, e somente a 5ª parte seria suficiente para produzir o alimento para que os 7 anos de fome que haveria. Mas teria que ter pessoas responsáveis para poder coordenar essa plantação nessa 5ª parte da terra do Egito. Governador, ou seja, um homem que tinha sido escravo, um homem que tinha sido prisioneiro, mas agora estava sendo verdadeiro estadista, estava dando verdadeiro conselho
para o homem mais poderoso da terra de então. O que isso quer dizer? Que quer dizer o que a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. E aqui o tempo de Deus de exaltar e está exaltando a José. E tem pessoas que querem ser exaltadas antes do tempo. E tem pessoas que querem ser exaltadas, mas não querem se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Querem ser muita coisa na igreja, mas não querem se humilhar. Muitas vezes briga com a sua dirigente, com a sua vice, muitas vezes calunia o seu pastor, arranja encrenca na sua igreja, ou seja, são pessoas que não se humilham, não só na igreja, como também na própria sociedade, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. São pessoas que têm a humildade na boca, mas no coração e nas suas atitudes provam algo completamente diferente. Nós não vemos isso aqui na figura de José. José aqui está aconselhando este rei. Ele poderia ter dito: olha, rei, eu sou o homem adequado para essa situação. Eu vou governar a cidade do Egito. Eu vou ser governador da terra do Egito. Deixa estar aqui na parte comigo. Eu sou sábio, eu sou entendido. Não, ele deu um conselho para que Faraó pudesse escolher homens sábios, entendidos, governadores que separassem a quinta parte da terra do Egito para poder fazer a plantação de tal forma que pudesse se salvaguardar para os 7 anos de fome que haveria de ocorrer a lei da terra do Egito. E no 35 ele diz: e ajunte toda a comida destes bons anos e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guarde. Ele dá um conselho para que Faraó ele centralize a guarda de todo esse mantimento produzido na terra durante aqueles 7 anos, para que ele pudesse coordenar e gerenciar. Veja que conselho maravilhoso. Um verdadeiro estadista, este homem que foi forjado por Deus. Então, meu amigo, minha amiga, aqui nós temos uma prova inconteste de que a palavra de Deus prepara as pessoas para a vida. Como disse o salmista no Salmo 119, que ele era mais prudente do que os velhos, porque ele meditava na lei de Deus. Ele era mais sábio do que os seus mestres, porque ele meditava na lei de Deus. E esta palavra de Deus ela ainda é muito real nos dias atuais. Se você meditar na palavra de Deus, se você guardar a palavra de Deus, Deus te faz sábio, te faz entendido para você vencer os muitos problemas da sua vida, as várias dificuldades que porventura você enfrentar. Creia que o Deus Todo-Poderoso pode dar e quer dar sabedoria a você, para que você possa vencer os vários problemas que porventura você esteja enfrentando na sua vida. E aqui José ainda continua dizendo: assim será o mantimento, verso 36, para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Ou seja, Deus estava preocupado com o povo daquela terra. Deus não queria, bendito é o nome santo do Senhor, que aquele povo perecesse de fome. Assim como Deus também não quer que ninguém pereça de fome. Mas, pastor, tem tanta gente perecendo de fome. E é verdade, mas saiba que o culpado não é Deus. O culpado são os homens que se afastam de Deus. O culpado são os homens que tomam medidas políticas, sociais, completamente afastada dos princípios da palavra de Deus e que leva o povo exatamente a ter esse momento de miséria e de faltura, não de fartura, mas de faltura, se é que podemos assim dizer. Deus é aquele que provém, porque Ele manda a chuva, Ele manda o sol, Ele manda a terra é de Deus, de onde provém todo o alimento, e, portanto, se alimento falta para as pessoas, são os homens que no seu egoísmo, na sua dureza, quer tudo para si
e vende com um preço extremamente caro para dessa forma levar as pessoas a passar por necessidade. Mas nós temos vendo aqui a intervenção de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que não tem interesse, que não tem desejo de não ver nenhum ser humano padecer necessidade. Como disse o salmista, eu fui moço, agora sou velho, mas não vi o justo a mendigar o pão. Por quê? Porque esse justo confiava em Deus, assim como José está confiando em Deus. E José está fazendo uma outra coisa a mais, se nós percebermos aqui. José, com esta palavra, com essa interpretação, com este conselho, está levando este rei Faraó a confiar no Deus dos céus. Está levando aquele povo a refletir que algo de extraordinário estava acontecendo ali naquele momento, como nunca tinha acontecido em toda a história do Egito. Como, por exemplo, você pode estar ouvindo esta palavra agora na sua vida, como você nunca ouviu, meu amigo. E pare e pense que esse Deus Todo-Poderoso pode fazer uma transformação radical na sua vida. E eu não falo apenas para pobres, eu não falo apenas para desempregado, eu falo para você que tem o seu emprego bom, para você que tem o seu doutorado, para você que tem o seu PhD, para você que tem o seu mestrado, para você que é intelectual. Deixa eu lhe dizer, você precisa tanto de Jesus como aquelas pessoas que não têm emprego, como aquelas pessoas que não têm nada, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mesmo que seja rico, mesmo que seja poderoso, mesmo que esteja a intelectualidade, seja sábio, mas você é um pecador irredimido e precisa da intervenção de Deus na sua vida para que você não vá para a eternidade sem ter Jesus no seu coração. Assim como Deus estava fazendo com esta terra rica, com este rei poderoso, mas que precisava de receber a revelação do Senhor Jeová dos exércitos, o Deus dos deuses, o Deus único e verdadeiro, e que usou este rapaz, este sonhador José, para fazer algo extraordinário naquela nação idólatra, naquela nação que não conhecia Deus. E provavelmente você também não tenha tido essa experiência tão rica, poderosa, viva e genuína que José aqui teve na sua vida e estava agora transferindo, estava agora comunicando para o povo do Egito que o Deus que ele servia era o único e verdadeiro e tinha a solução para aquela causa que a nação estava precisando. Talvez a sua causa que você ache difícil de resolver, mas o Deus da glória, ele pode resolver, porque ele é o Deus que intervém na história humana. E não importa qual seja o tamanho do seu problema, da sua causa, seja você empresário, seja você um simples trabalhador, saiba que o Deus da glória, ele dá solução ao seu problema, mas você precisa, acima de tudo, colocar tudo isso abaixo de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, como disse Jesus uma certa feita para um homem rico, quando ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para aquele homem: sabe os mandamentos? E citou para aquele homem e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a centralidade da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E com certeza podemos ver na vida de José que era um homem que amava muito a Deus, porque se não tivesse amado a Deus, ele teria desistido de Deus naquelas primeiras provações que passou na sua vida. E você, meu amigo, será que você já tem desistido de Deus na sua vida? A palavra que eu lhe dou agora pelo Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que você não desista de Deus, porque Deus nunca desistiu de você. Torne-se para Deus e Deus se tornará para você. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, que nós pregamos também uma mensagem aqui no card, você vai ver. Ele disse, Deus dizendo através do profeta: buscar-me-eis e me acharei, se me buscarde de todo o vosso
coração. Então faça isso. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, mas o busque de todo o seu coração. Então estava aqui José dando esses conselhos maravilhosos para o faraó e toda a sua gente, e no 36 diz, assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos, ou seja, José não estava numa reunião particular com Faraó, mas estava falando com Faraó, mas também vários servos de Faraó estavam observando, quem sabe, muito atentamente todos aqueles conselhos que eles nunca tinham visto de ninguém ali dos egípcios, porque era um homem de Deus chamado José, que estava dando aqueles valiosos conselhos da parte de Deus para aquele rei e para aqueles servos do rei. E aí vem agora a segunda bênção de Deus para a vida de José. Usou José interpretando o sonho, usou José dando os conselhos de um verdadeiro estadista, de um homem que tinha a solução para resolver os problemas, de como solucionar aquela grave situação que estava se avizinhando. E ele foi muito contundente. Isso é determinado por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Porque Deus, quando se apressa em fazer, Ele faz. Então, portanto, meu querido amigo, se apresse também em tomar uma decisão de servir a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que, quando determina, Ele tem pressa em fazer. Então, portanto, voltemos aqui ao texto, e Faraó disse aos seus servos, acharíamos um homem como este em que há o Espírito de Deus? Que coisa linda! Temos aqui o Deus Todo-Poderoso na sua grande misericórdia, abrindo os olhos espirituais deste homem incrédulo, conforme diz o capítulo 119, ou melhor, o Salmo 119, o verso 18, onde o salmista ora dizendo, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui nós estamos vendo de forma claríssima o Deus da glória abrindo os olhos de Faraó, de tal forma que ele enxergou ali em José não um adivinho, enxergou ali em José não um bruxo ou um feiticeiro, como eles tinham muito no seu reino, mas ele observou um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Senhor nosso Deus, na sua graça e na sua misericórdia, possa revelar para as pessoas que em nós, sim, nós que o servimos, habita o glorioso, o doce e maravilhoso Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira pessoa da Trindade, que converteu e que converte o homem da justiça, do pecado e do juízo, que todos possam olhar para nós e possa ver o que o faraó viu em José, o Espírito de Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Porque se as pessoas conseguirem ver o Espírito, o mover do Espírito de Deus em nossa vida, com certeza irá até nós e pedirá os conselhos que muita gente precisa, porque há muita gente desnorteada pelo pecado neste mundo, sem saber o que faça e sem saber que decisão tomar. E que as pessoas possam ver em nós o glorioso Espírito de Deus atuando em nossa vida e Deus nos prepare para ensinar aquelas pessoas que precisam ser ensinadas por Deus, assim como José ensinou aquele homem Faraó e todos os seus servos que estavam ali ao redor. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ou seja, ele concluiu que foi Deus que fez saber toda aquela revelação, aquela interpretação para José. Por quê? Porque ele reconheceu que em José havia o Espírito Santo de Deus. Razão pela qual ele agora compreende por que é que José é sábio e por que é que José
é entendido. Então, portanto, meu amigo, se você quer entender as coisas de Deus, se você quer entender, quer ter sabedoria de Deus, só há um caminho a fazer isso. É você receber em nome de Jesus o Espírito Santo da glória de Deus. Como diz no capítulo 4, verso 30 de Efésios, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, pelos quais estamos selados para o dia da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, só o Espírito glorioso de Deus, aquele Espírito que parou sobre a face das águas, conforme diz capítulo 1, o verso 1 de Gênesis, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz e houve luz. Aquele Espírito que Jó vai dizer, inspirado pelo Espírito, capítulo 33, o verso 4 de Jó: o Espírito de Deus me fez, oh glória ao nome de Jesus, por ter sido criado por esse Espírito, por esse Deus maravilhoso. E Jó diz: o Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. E hoje nós temos vida espiritual em Cristo Jesus, mediante a ação restauradora e vivificadora desse Espírito de Deus, o mesmo que está atuando aqui na vida de José, e que, por misericórdia de Deus, Faraó teve os seus olhos abertos para perceber que em José tinha o Espírito de Deus, e por esta razão ele era sábio e ele era entendido. E como tal, vamos mais adiante, diz assim: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ou seja, que coisa maravilhosa. Quando ele enxergou naquele homem que tinha o Espírito de Deus, e que, portanto, era um homem entendido, e que, portanto, era um homem sábio, só restava uma única alternativa e sábia por parte de Faraó: era colocar aquele homem entendido sobre a sua casa, sobre a sua terra, exatamente como aconteceu com Potifar, lá no capítulo 39 de Gênesis, que colocou José sobre o comando da sua casa. Assim como aconteceu com o carcereiro Mó, que percebeu em José certamente algo diferente e colocou ele responsável por todos os presos e por toda a prisão. E agora vamos essa cena repetir-se pela terceira vez, agora sendo algo muito mais grandioso. Era o Faraó colocando José, o ex-escravo, o ex-prisioneiro, sobre toda a sua terra. E tudo isso foi por causa da ação de Deus na vida de José. Então, meu amigo, minha amiga, você quer ser como José? Quer ser utilizado por Deus para fazer coisas grandiosas, como Deus fez através de vários homens na Bíblia, e ele é o mesmo. Deus usou Davi e matou aquele gigante Golias. Deus usou aquele medroso Gideão que estava escondido malhando o trigo no lagar para vencer um poderoso exército dos midianitas. Deus usou vários outros homens para destruir reinos poderosos. E Deus Todo-Poderoso, ele ainda é o mesmo hoje e eternamente, como diz a sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente, e quer usar a sua vida para destruir, glórias ao nome do Senhor, as potestades do mal, os principados, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade, porque nada, esses seres espirituais da maldade, que infelizmente são cultuados ainda por pessoas do século XXI, Deus é poderoso para destruir toda a força maligna que porventura neste momento está atuando na sua casa, está atuando na sua mente, está atuando no seu coração. Deixa eu lhe dizer, o Deus de José, ele é poderoso para destruir toda a força maligna que estiver atuando na sua casa neste momento. Você só precisa crer, se render, se arrepender e confessar os seus pecados diante do Deus de José, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque toda força maligna, toda ferramenta levantada contra você será destruída, conforme diz a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Então, portanto,
Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Veja aqui como é interessante o versículo 42. E o fez vestir de roupas de linho fino. Lembra a túnica que ele perdeu do pai? Que os irmãos rasgaram a túnica enraivecido. Agora Deus colocou uma túnica, uma veste de linho fino. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ou seja, o diabo toma aquilo que Deus nos deu, mas Deus nos dá redobradamente. Se o diabo tirou algo da sua vida, saiba que Deus é poderoso para lhe dar outro melhor ainda, com maior qualidade, com mais clareza, com mais riquezas para a sua vida. Você só precisa, quero reiterar, ter o mesmo posicionamento espiritual que teve José. A questão é que as pessoas não querem seguir a trilha espiritual de José. As pessoas querem tudo de Deus, mas não querem fazer aquilo que Deus exige, aquilo que Deus deseja, ou seja, agradar o coração do Senhor. Há um texto na palavra do Senhor que diz: agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. José agradou o coração de Deus, fugiu da prostituição, não murmurou, não se rebelou contra Deus. E há muitos crentes se rebelando contra Deus dentro da igreja e ainda quer receber bênção de Deus. Há cristãos se rebelando contra a palavra de Deus, ensinando e vivendo coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, mas mesmo assim quer a bênção de Deus para a sua vida. Portanto, este é o caminho. Está aqui José, que antes era um prisioneiro esfarrapado, sujo, barbudo, agora está recebendo aqui um anel, está recebendo roupa de linho fino, está recebendo um anel do rei na sua mão, roupa de linho, e ainda recebeu um carro, o segundo carro mais importante do Egito. O primeiro era do faraó e o segundo do segundo homem mais poderoso, que agora, quem é? José, o sonhador. Glórias ao nome de Jesus. E aqui se cumpre aquele sonho que ele teve, aonde as pessoas se dobravam diante dele, seus molhos se dobravam. Aqui se cumpre aquele que os seus irmãos e as 11 estrelas se dobravam diante dele. Aqui não era apenas os seus irmãos se dobrando seu pai, mas era agora toda a nação do Egito que estava se ajoelhando diante de José. Ou seja, o que Deus tinha colocado no sonho de José era maior do que ele imaginava. No sonho ele via apenas 11 molhos. No sonho ele via apenas a lua e 11 estrelas. E aqui toda uma nação se dobrando diante de José, como diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Como diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus, aonde o povo haveria de se ajoelhar diante desse homem chamado José, o verso 43. E o fez subir do segundo carro que tinham e clamavam diante dele: ajoelhai. Deus é maravilhoso. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Quem diria, né, José? Você que estava lá como escravo, que foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, você que estava lá barbudo, você que estava lá em grilhões na prisão, agora ninguém, como diz aqui, sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito, porque o Deus de José, o Deus da glória, o Senhor dos exércitos, ele fez esse algo poderoso na vida de José. E diz o texto aqui: Faraó chamou José de Zafanete Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, onde saiu José por toda a terra do Egito. E para completar o versículo e terminar a mensagem, e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito.
Veja, diz os historiadores que quando aconteceu aquele fato dele ser levado como escravo, tinha em torno de 17 anos. Agora José tinha 30 anos. Veja quantos anos se passaram, José passando por aquela prova. Mas mesmo aqueles anos todos que ele passou pela escravidão, pela cova, pela escravidão, pela prisão, ele não arredou mão da sua fé. Ele continuou firme. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, permaneça firme confiando no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele que vive, foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o sumo sacerdote da minha e da sua vida. Ele é o advogado fiel. Ele é o único e não há outro, o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus, o Rei da Glória, pode e quer fazer na sua vida milagre tão poderoso como fez na vida de José, o sonhador, que de escravo passou a prisioneiro e de prisioneiro passou a ser governador de toda a terra do Egito. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa aplicar esse texto, essas lições maravilhosas na sua vida para que você possa ser uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Só precisa olhar para José e imitar o posicionamento espiritual de José, que foi de ser um homem fiel a Deus e não abrir mão da sua fé. Infelizmente, no século XXI, há muitas pessoas que por pouca coisa está abrindo mão da fé, da confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso e abandonando Jesus por qualquer coisa. Jesus, ele é muito importante para a vida de todos os seres humanos. Jesus é o Senhor dos Senhores, é o Deus ressurreto, o Deus encarnado, que veio, deixou a sua glória, bendito é o nome de Jesus, para morrer pela nossa vida. E José, mais uma vez, é uma tipologia aqui do Senhor Jesus Cristo, porque assim como ele dominou toda a terra, Deus, o Senhor da glória, deu todo o poder ao Senhor Jesus Cristo, conforme diz no capítulo 28 e o verso 18 e 19 de Mateus, quando ele disse: todo o poder é-me dado no céu e na terra. E a palavra de Deus diz que Deus deu todos os reinos do mundo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, todas as nações, todos os poderes, hoje, no presente século, estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dele dependemos, da salvação, da graça e do acesso a Deus. Não pode ser senão por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como os homens e mulheres daquela época de José não teriam acesso à comida, ao alimento, se não fosse através de José, por ordem direta de Faraó. Portanto, hoje ninguém tem acesso a Deus a não ser por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração e saiba que o Deus Todo-Poderoso pode operar na sua vida como operou na vida de José. Permaneça no canal, continue compartilhando as mensagens, faça comentário aqui abaixo dos vídeos, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe em todas as redes sociais e divulgue o canal para outras pessoas, para que, assim como você está sendo abençoada, outras pessoas também sejam abençoadas com a bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.